Tem uma coisa que eu sempre observo, que é eu nunca vi um obeso ser obeso à toa. Isso, existe uma muito história. raro. Não é do nada, é minha tireoide, eu tenho tireoide. Não, todo mundo tem. Vamos voltar um pouco ali na questão da nutrição e do Ozempic, cara. É um negócio que eu queria entender o que é e como que funciona e por que funciona. Uhum. E quando que, na tua opinião, deveria ser usado, quando que não deveria. Porque é de certa forma, uma bomba medicamentosa, assim. Uhum. Tá. Vamos entender junto, usando o exemplo seu, quando tomou um caldo de cana hoje, depois da nossa corrida. Tá. Quando você tomou caldo de cana, esse conteúdo de carboidrato chega até o intestino e cai na corrente sanguínea. Tua glicemia, normalmente, eleva, sobe. Uhum. Quase que instantaneamente. Muito rápido. Só que alguns tecidos captam essa glicose com extrema facilidade. Outros funcionam como estoque, como reserva. Quem são os de reserva? Músculo e tecido adiposo, as nossas pochetes. Quem é que bota essa glicose para dentro? A insulina. Tá. Então, o papel da insulina não é botar glicose em qualquer tecido. É tecido adiposo e músculo. Uhum. Esse sinal é feito, pelo acesso de glicose. Então, se você tomar caldo de cana, quanto maior a quantidade, mais insulina você libera. Uhum. Uma vez na vida, uma vez no dia, para alguém que fez exercício, é uma coisa. Outra coisa para alguém sedentário, igual ontem eu no aeroporto, um rapaz do meu lado, obeso. Ele chega do meu lado e pede, me dá uma Coca-Cola normal e 2 salgados com catupiry. Aí você olha e fala assim, tá entendido. Porque o comportamento é o cara que entra no voo e na hora da comissária passar, ele de novo aceita, porque ele fala, não vou perder essa chance aqui também de, né? Tô pagando. Tem uma coisa que eu sempre observo, que é eu nunca vi um obeso ser obeso à toa. Isso, existe uma muito história. raro. Não é do nada, é minha tireoide, eu tenho tireoide. Não, todo mundo tem, né? A menos que tenha tirado a tireoide. Bom, então essa glicose estimulou a produção de insulina. O que aconteceu na década de 60 foi visto que nós produzimos insulina não apenas pela glicose, mas o nosso intestino produz um hormônio que bate na porta também do pâncreas falando, produz mais insulina? Ou seja, um efeito plus, é um adicional. E esse grupo foi chamado de incretinas. Tá. Quem são as incretinas? Incretina De incrementar. De incrementar. Qual foi a mais famosa até hoje? O chamado GLP. Tá. O que é GLP? Glucagon-like peptide. Ou seja, um peptídeo semelhante ao glucagon. O que ele faz? Vai lá no pâncreas e fala, bora? Vamos trabalhar? Vamos liberar mais insulina? E o pâncreas libera. Até aí tá tudo bem. Acontece que o tempo de ação dele é muito curto. Dura minutos. Tá. E é o suficiente para o momento pós-caldo de cana. Uhum. O que a indústria fez? Ao conhecer o GLP, produziu uma molécula parecida com ele. É a ideia do 30 leais. Vamos produzir então uma substância parecida com GLP-1. Tá. Tá? Só que ela, para ser degradada, é difícil, porque a tesoura que a gente tem para cortar o GLP não corta a chamada semaglutida. Entendi. Semaglutida é o nome da substância ativa do Ozempic. Bom, então quanto tempo dura esse hormôniozinho GLP-1? No caso da semaglutida, dura o seu tempo de meia-vida, 7 dias. Ou seja, quando eu aplico semaglutida para o espaço subcutâneo, ela leva 7 dias para chegar à sua metade. Tá. E aí, o que ela traz? O que ela traz de consequência? Um estímulo absurdo para a produção de insulina. Que dá saciedade? Aí vamos lá. Vamos lá. Um efeito para o diabético seria interessante fazer esse pâncreas trabalhar a mais. Tá tudo bem. Tá. Porque ele já tem uma... Deficiência relativa, ele precisa de mais insulina. Ele tem resistência à insulina, ele precisa de mais. Precisa de mais, mas ele precisa de mudança de estilo de vida para reduzir essa resistência. Aí ele está querendo só o Ozempic. Só que ao longo dos estudos foi visto que os pacientes perdiam peso. Aí o pessoal começou a falar, pô, mas que legal. E para quem não é diabético, que tal tomar também esse medicamento? Porque é sabido que a semaglutida também tem um efeito a nível do sistema nervoso central. Ela aumenta a saciedade. Tá. E o nosso peristaltismo fica mais lento. Então minha sensação de empachamento é maior. Ou seja, se eu me sinto mais cheio, é normal que eu coma menos. Então a semaglutida é verdade. Ela muda o padrão comportamental. É fato. Só que as pessoas estão esquecendo a origem da história. O que acontece com o pâncreas? Diante de um pâncreas que produz insulina em alta quantidade,
nós não temos a segurança quanto tempo esse pâncreas vai aguentar o regaço de produzir tanta insulina. E mesmo assim a negada tá tomando a doidada. Tá tomando, é um medicamento que não tem, gente, mais do que 10 anos no mercado. Não tem mais que 10 anos no mercado. Então, eu tô dizendo o seguinte, cautela. Para alguém que é diabético, é interessante pensar na estratégia. Uhum. O problema hoje é qualquer pessoa pensando em perder 3, 4 quilos, ao invés de pensar na mudança de estilo de vida, vem pro Ozempic. Aí tá bom, ele perde peso. Na minha família tem casos assim. Aí perde com enjoos pra cá. Alguns perdem peso, sabe por quê? De tanto vomitar. Falei, cara, eu tô muito enjoado. Aí alguns médicos falam assim, não, continua mesmo. Ótimo que você tá enjoando. Por quê? Claro, vai comer menos, vai perder volume, então o peso na balança muda mesmo. Agora veja, se a gente tem então um grupo dos nutricionistas que pode incentivar uma dieta adequada sem o uso do Ozempic, eu acho que o que a gente vive hoje desse consumo exagerado, em parte, é uma falha do processo da educação continuada que a nutrição precisa dar para a população. Isso deve começar onde? Nas escolas. A gente tem que encarar agora essa sociedade desde cedo. É criança e adolescente entender a importância do uso correto de medicamentos, da própria alimentação. O Ozempic é apenas um reflexo disso. A gente passa por modismos frequentes. A cada 3, 4 anos vem uma nova onda. Aí agora vem o Mondiaro. Aí quem é o Mondiaro? Tirzepatida. Qual é a diferença? Tirzepatida tem um tempo de meia-vida de 5 dias. Ao invés de ter 7, tem 5. Era a mesma coisa. Vem como novidade. Isso é chamado, na estratégia da indústria farmacêutica, produzir os medicamentos chamados Me Too. O que é o Me Too? É um eu também. Eu também tô aqui para quê? Para competir com o que já existe. Entendi. Porque a semaglutida agora acabou a patente. Então, quando ela perde a exclusividade de vender sozinha, é obrigada a criar uma nova molécula para ganhar solidez no mercado para vender sozinha. Isso é relativamente fácil. É fácil porque pequenas modificações moleculares, por exemplo, essa caneca está sob sua patente. Tá. Eu venho aqui e troco a alça. Eu faço uma dobrinha nela aqui, ó. Mas eu continuo bebendo água. Só que essa molécula com a alça diferente, ela é vendida agora como um produto exclusivo de outro laboratório. Então a indústria é lotada de estratégias para poder fazer penduricalhos moleculares e vender fármacos diferentes. E nisso vai se acabando o ser humano. E aí vem a indução através hoje da mídia social, os propagandistas entrando nos consultórios, médicos que entendem pouco de fisiologia, farmacêuticos que entendem pouco de fisiologia, nutricionistas, isso aqui é uma puxada de orelha para essa galera, só guardar uma coisa, o único prêmio Nobel que tem 2 nomes é o da medicina. É prêmio Nobel de medicina e fisiologia. É uma tragédia hoje, o raciocínio clínico que é fragilizado pelo desconhecimento das bases da bioquímica e da fisiologia. Porque se conhecesse, não faria o que estão fazendo hoje os pacientes. E o paciente numa condição de vulnerável, o que faz? Pô, se o cara estudou, eu vou tomar. Mas se tem médico homeopata... Vamos só caminhar primeiro aqui do Ozempic. Então, o que eu quero chegar à reflexão é, bom, se a minha produção de GLP, ela acontece todos os dias, ela dura alguns minutos e cessa, ouvir uma música, fala uma música boa que você gosta de ouvir. Eu gosto de um Coldplay. Ok, imagina um Coldplay o tempo todo. Não, enjoa. Enjoa, essa é a ideia então da semaglutida. O tempo todo batendo na porta do pâncreas falando, bora, 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 bora. Eu cuidei de um paciente assim, ele falou, Thiago, eu tô perdendo peso, mas eu tô desconfiado que isso não tá legal. Eu falei, dosa a sua insulina. Os níveis nossos de insulina ideais ficam em torno de 5, 7. O dele tava em 44. Por que ao invés de falar pro pâncreas produzir mais insulina, não dão insulina direto? Excelente pergunta. Enquanto a gente tem a chance de produção dela, a gente conta com a insulina endógena. A gente pode produzir. Então, não é um recurso sábio tirar a insulina de fora para poder administrar. O risco de hipoglicemia é maior nessas pessoas. E eventos de hipo também são graves. Porque o pâncreas fica preguiçoso daí? O pâncreas pode continuar até produzindo. A longo prazo, fica preguiçoso, vai produzir menos, mas eu posso ter efeitos somativos do que eu tenho com o que vem de fora. E aí, nesse caso, eu não estou suplementando. Existe aí, nesse caso, um risco de arritmias, de crises convulsivas. Pacientes que, às vezes, dirigindo, pelo uso da insulina com produção endógena, a glicose cai de repente, ele pode se envolver com um acidente de carro. Mas por quê?
Tipo, por que que... Eu não entendo por que que é diferente tu fazer produzido que é diferente tu injetar a insulina pronta, sabe? Ok. Para quem é diabético tipo 1 que não produz insulina mesmo, esse é o ideal. Tem que injetar. Para o diabético tipo 2, existem fases disso. Numa fase inicial, apenas atrapalhar a produção de glicose, que acontece no fígado, já é o suficiente. Aí o cara vai lá e toma metformina, tá tudo bem. Geralmente a insulinoterapia no diabético tipo 2 é fase final, quando a gente já tentou todos os recursos de uma administração oral, que é muito mais simples. Imagina todo dia ter que usar uma caneta de insulina, ou então uma seringa. Então é mais oneroso, é caro, dói, precisa fazer rodízios, né? Então, não estou falando aqui que é uma condição de punição, viu, queridos pacientes? Tem gente que vai realmente precisar da suplementação. Por via injetável. Mas enquanto é possível com comprimidos, fica mais fácil aderir ao tratamento. Tá? Aliás, por que não tem comprimido de insulina? Porque ela deve se degradar no estômago. Porque é uma proteína. Então imagina o seu nome, fermento. Imagina o fermento sendo insulina. Quando ela chega no intestino, eu absorvo Fer, M, o TO. E não quer dizer que ao chegar no sangue vai formar de novo o fermento. Eu posso ter destinos diferentes. Então fica aqui uma crítica para aqueles que falam que tomar colágeno por via oral é ótimo, porque chega na pele. Isso é um absurdo, é você rasgar o livro de bioquímica. Pelo amor de Deus, isso está errado. Cara, eu fico puto com os influenciadores, velho. Porque tem influenciador que é formado em química e fala isso. E fala isso. É de doer, é de chorar. Eu fico triste. Mas é o dinheiro corrompendo. Aí é que tá. Mas se o paciente, vamos dizer assim, que é o cliente, sempre tem razão, se eu educo o paciente, ele começa a ficar mais safo. Você usa esse termo aqui, safo? Ou é antigo? Não, eu gosto desse termo. Eu nunca uso, mas eu gosto. É diferente atender um paciente fermento que tá aqui antenado com as coisas. Claro. Então, ele acaba cobrando do profissional ter que subir o sarrafo. Porque enquanto tem gente com sarrafo baixo e vendendo o que não presta, continua esse comércio aí de forma desorganizada. Né? Quem assistiu aqui, por exemplo, talvez já alguma moça que assistiu aqui não vai mais comprar o Gummy Bear de colágeno. Assistiu sem groselha é uma questão de economia. É uma questão de economia. A pessoa economiza dinheiro. Dinheiro e protege a vida. Cara, aí vem a questão das farmácias. Que a farmácia hoje, ela é uma espécie de shopping. Ela é uma espécie de loja de departamento que tu entra e tu pode comprar absolutamente tudo. Até bateria de carro. Até bateria de carro. E chocolate e floral e qualquer coisa que tu quiser. O que tá acontecendo? É pra ser assim? O que isso estimula nas pessoas? Qual a relação com a automedicação? Qual a relação com a propaganda de remédio, por exemplo, na TV? Gostou desse corte? Deixa o like e inscreva-se no canal.